A motivação desse livro, na verdade, o livro foi uma encomenda do editor, o editor da LPM, o Ivan Pinheiro Machado, quando ele soube dessa minha trajetória na empresa, conversando com ele, ele praticamente encomendou esse livro, né? E a ideia era para mostrar para o público, para a sociedade em geral, o que é o pré-sal, né? Então, esse é o alvo do público-alvo, não é um livro técnico, cujo desafio meu foi usar a palavra certa, né? É muito difícil passar para a sociedade, para o leigo, a geologia, os conhecimentos de geologia, né? E também preenche um sonho meu, assim, que tinha mais ou menos adormecido, que era passar a geologia, ensinar geologia para o leigo, né? Aqui a gente sabe que, não sei se você sabe, nos países do primeiro mundo é muito popular a geologia, é uma profissão muito respeitada, assim tão respeitada como são os médicos, por exemplo, né? E no Brasil, no país do terceiro mundo, não acontece isso, né? O primeiro objetivo então, foi para mostrar a importância da Petrobras. Vocês vão ver aqui, lendo o livro, eu vou tentar passar para vocês, que só a Petrobras seria capaz de fazer uma descoberta de tal envergadura em tão pouco espaço de tempo, né? E fazer essas grandes descobertas também. E disseminar, como eu falei, a geologia através da experiência do pré-sal. O pré-sal foi um gancho para eu tentar passar para a sociedade isso aí. Os tópicos do livro, eu falo sobre o segmento de exploração da Petrobras, e o segmento de exploração na indústria do petróleo como um todo é a parte mais importante de toda essa cadeia da indústria do petróleo, né? Porque é ali que nascem os grandes projetos e as grandes descobertas. Eu conto a história das descobertas, são 24, as primeiras descobertas dos primeiros anos, e me concentro nas mais importantes. A primeira, que foi Paraty, eu vou falar aqui, Tupi, que foi a mais importante, e Carcará, que foi a última. Um campo muito importante, com um desafio tecnológico interessantíssimo, muito óleo, que a Petrobras vendeu, na minha opinião, a preço de banana para a Statoil, a norueguesa Statoil, que agora chama-se Equinor. Eu vou abrir um capítulo só para mostrar isso aí. Também mostra os impactos tecnológicos e políticos, né? O marco regulatório, que é o nome do conjunto de leis aí que foi a consequência da geopolítica dessas grandes descobertas. Foi muito importante, isso aconteceu durante o segundo mandato do governo Lula. E o legado do pré-sal. Vamos falar sobre volumes, né, o tamanho desse negócio, os valores, né? E um legado pessoal meu, que para o leigo eu vi que não tem a mínima importância, qual é a origem do petróleo, né? Para nós significa que nem como se fosse a existência ou não de Deus, né? Para vocês não tem a mínima importância. O petróleo veio de onde e tal. Para mim foi muito importante isso aqui. E, no final, eu coloquei um apêndice. Na verdade, eu comecei o livro por esse apêndice, fazendo uma introdução, tentando passar informações básicas sobre geologia e geologia do petróleo propriamente dito, para melhorar a compreensão do livro. Então, é um livro que, além de ser uma grande reportagem, ele vai ser um livro de referência técnica e geopolítica também, né? Bom, vamos começar aqui com a cronologia básica dos grandes acontecimentos na história da indústria do petróleo. Tudo começou com, a gente pode botar como marco, o poço perfurado pelo Coronel Drake, no Texas, em Pensilvânia, em 1859. A gente vê que no Brasil começou quase 100 anos depois com a descoberta de Lobato no Recôncavo, né? E em 48 foi lançada a campanha do Petróleo Nosso. É interessante que eu, pesquisando sobre os debates daquela época, são muito parecidos com os debates que ocorrem hoje em dia, né? O papel da iniciativa privada, do Estado, etc. Muito parecidos os debates. A fundação da Petrobras foi em 53, e já em 63, a descoberta do campo de Carmópolis, em Sergipe, logo 10 anos depois da criação da Petrobras. Esse campo aí, com o tempo, com poucos anos, a gente descobriu que era um campo gigante, um campo em terra, né? E a curiosidade aqui, ele produz petróleo em rochas muito parecidas, iguais às rochas do pré-sal, né? Então, esse
conjunto de jazidas aí que a gente acabou descobrindo com uma grande dimensão volumétrica, já era conhecido o tipo de rocha desde essa época aí da Petrobras, né? E já detinha um monopólio. E em 84, 85 ocorrem as grandes descobertas na Bacia de Campos, né? Que foram dar origem à autossuficiência do Brasil em petróleo, né? Eu coloquei aqui um marco da quebra do petróleo em 95, se a gente vê assim, nu e cru, essa cronologia aqui vai tirar a conclusão óbvia de que o Brasil atingiu a suficiência por causa da quebra do monopólio, né? Mas não é. O Brasil atingiu a suficiência apesar da quebra do monopólio, porque todas aquelas grandes descobertas de 84 e 85 levaram 10 anos, ou 15 anos ou mais para amadurecer, para chegar a essa autossuficiência. Então, aqui não tem... E em 2007 foi anunciado ao mundo o pré-sal. Essa autossuficiência que o Brasil atingiu em 2006 foi sem uma gota de óleo do pré-sal, só para vocês terem uma ideia. Então, a Petrobras já vinha fazendo um trabalho fantástico na Bacia de Campos, né? Antes da descoberta do pré-sal, a gente já era autossuficiente em petróleo. A lei foi mudada em 2010 com um novo marco regulatório, que eu vou detalhar no final da apresentação, né? E em 2016 começa a se efetivar essas grandes ameaças, visando aí, na minha opinião, voluntariamente o enfraquecimento da empresa, né? Então, rapidamente aqui, só para... O petróleo, né, eu vou fazer uma introdução técnica aqui. O petróleo ele é um hidrocarboneto, né, basicamente formado por carbono e hidrogênio. A forma mais simples é o metano, CH4, e a forma uma forma mais complexa, né? Ele tem duas características físico-químicas importantíssimas para prospecção, que é a densidade baixa, uma densidade muito mais baixa que a da água, e uma resistividade elétrica, né? Ele tem essas propriedades aí são importantes para a gente para prospecção de petróleo. O petróleo ele se acumula na subsuperfície, no subsolo, não é de uma forma assim dentro da rocha, né? Não são rios e lagos desse líquido, o líquido com gás lá embaixo, né? Então, aqui está mostrando aqui como é que é um zoom, né? Uma lente dentro de uma rocha reservatório de petróleo. Você tem os grãos, o arcabouço da rocha, e o óleo aqui sobrenadando aqui numa água intersticial, que a gente chama, né? Então, todo esse sistema aqui complexo é um reservatório de petróleo, é uma jazida de petróleo típica, né? Um zoom de uma jazida de petróleo típica. A gente tem, não é 100% óleo, né? A maioria das vezes tem muita água associada. Aqui está mostrando aqui um mapa da América do Sul. Eu não tinha aqui o continente africano, o continente sul-americano, né? Isso é uma configuração atual. A posição das jazidas da Bacia de Santos, do pré-sal, é nessa extensão da plataforma continental, né? A gente chama de platô de São Paulo. A gente sabe que há cerca de 150 milhões de anos atrás, o Brasil, a América do Sul, estava unida à África, né? Rapidamente aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gênese do petróleo, a teoria clássica, né? Então, eu tenho que introduzir aqui alguns conceitos de bacia sedimentar. O petróleo, as rochas, o petróleo ele está contido num grande ambiente chamado bacia sedimentar, né? Não está em qualquer lugar. Como é que se forma uma bacia sedimentar, né? Rapidamente. Bom, a gente sabe que a erosão, né, causada pela chuva, pelo vento, pelo sol, pela variação de temperatura, as rochas são denudadas e os rios carregam para o mar todo esse material, né? Aqui está mostrando aqui o delta do Rio Nilo, esse leque aqui é um delta, né? Então, é isso aqui que vai preenchendo essas grandes depressões onde o mar se encontra, né? Isso é uma bacia sedimentar, né? Aqui está mostrando o mapa do Brasil, com a drenagem, né? Hoje em dia, o mapa do Brasil, toda a drenagem do mapa do Brasil está... O Brasil é como se estivesse dando uma basculada para o oeste. Então, a maioria da drenagem está para o interior, né? Por isso a gente tem essa grande bacia da Amazônia, apesar que tem a foz do rio Amazonas, né? Mas o Pantanal aqui que se inunda, né? Mas tinha uma época que o continente era basculado para leste, né? E nessa época aqui, há centenas de milhões de anos atrás, que se formaram essas bacias na margem continental brasileira. A formação de uma bacia, rapidamente, é como se fosse uma bacia
assim, que a gente tem doméstico, de lavar roupa. Então, aqui eu estou mostrando aqui na horizontal o tempo, milhões de anos, né? Em geologia, tudo, o tempo, quando a gente fala tempo, são milhões de anos, né? Vamos imaginar aqui uma depressão no solo, né? Com água e algum sedimento ali depositado, né? E com o tempo, outra camada se deposita, compactando essa anterior, né? Até que tem uma situação muito especial em que há uma mortandade nesse lago, né? E um nível muito rico em matéria orgânica é preservado, né? O que acontece, por exemplo, na Lagoa Rodrigues Freitas do Rio, aquelas mortandades de peixe, né? Às vezes aquilo não é poluição, é uma anoxia que dá no lago e morre muita. Então tem uma grande acumulação de matéria orgânica, né? Seria a proto-rocha geradora, quer dizer, uma rocha muito rica em matéria orgânica. Com o tempo, né, se deposita mais rocha em cima, há o soterramento, a compactação dessas rochas, né, até que se deposita uma rocha especial, esse amarelo aqui, vamos supor assim, um arenito, uma rocha completamente diferente das anteriores, uma rocha com muita porosidade. Com o tempo, essa rocha ela é também soterrada, né, e com esse aumento do soterramento, né, começa a ser exercida uma pressão muito alta e temperatura muito alta em cima dessa rocha muito rica em matéria orgânica, até que ela começa a ser literalmente cozinhada, né? E produz petróleo. Aquela matéria orgânica ela é cozinhada mesmo e produz hidrocarboneto ou petróleo, óleo e gás, né? Esse óleo ele migra e é acumulado nessa rocha amarelinha aqui, que é a rocha reservatório, né? Então, essa, mais ou menos, é a história de uma bacia sedimentar que contém um campo de petróleo. Então, os elementos essenciais para a ocorrência de uma jazida de petróleo são a rocha geradora, tem que ter uma rocha reservatório ali em cima dela, ali perto, tem que ter uma rocha selante para não deixar escapar esse óleo que foi acumulado, porque ele é menos denso do que o meio circundante. Tem que ter soterramento para cozinhar essa rocha geradora. E os processos tem que ter geração, tem que ter migração, expulsão, e a formação de armadilhas, que a gente chama de trap, né, em inglês, que tem que ter um relevo, essa rocha reservatória tem que ter um relevo que dê um espaço, né, volume para acumulação. Então, são vários, só para ter uma ideia para vocês, como é difícil jazida de petróleo. É uma anomalia da natureza. Tem todos esses fatores, eles têm que coincidir, né? E tem que coincidir em grandes volumes, né? Então, pode ser até comum a geração de petróleo, mas até que ele se acumule em grandes volumes, que tenha grandes armadilhas, né? Isso é muito difícil. Aqui tem, então, o resumo, é uma figura que tem no livro, né? Mostrando aqui uma estrutura, isso que chama de estrutura geológica e o sistema petrolífero. A estrutura geológica é essa rocha reservatória, dando assim um trato, uma armadilha, quer dizer, ela tem um relevo, né? Se você fizer um mapa topográfico do topo dessa rocha aqui, vai dar uma montanha aqui, né? E aqui tem uma falha geológica, um outro elemento que tem que estar presente, né? Mostrando aqui o duto. A falha geológica funciona como um duto da rocha geradora, que foi cozinhada, que foi madura, né? Expulsou o óleo migra pela falha e é acumulado nesses meios reservatórios aqui. Bom, vamos mostrar aqui, então, o ambiente do pré-sal agora para vocês aqui na Bacia de Santos. Aqui está mostrando esse mapa aqui, uma seção, eu vou mostrar aqui um corte vertical, desde o litoral até a zona mais profunda, aqui, aquela extensão da plataforma continental que mostrei para vocês aqui. Então, essa aqui é que a gente chama de seção geológica, esse é um corte, você está vendo aqui, as entranhas de uma bacia sedimentar, toda ela aqui praticamente exposta, né? E vocês estão vendo aqui de oeste para leste, de uma seção mais rasa, uma seção mais profunda. Isso aqui é a profundidade do mar, né? Então, na parte rasa aqui, até a parte mais profunda, com 2.000, 2.500 metros de profundidade do mar, né? Então, o que a gente vê aqui internamente na bacia, tem o assoalho dela, que é o embasamento, são rochas muito duras, né? E aqui, todo esse conjunto colorido aqui, tipos de rochas diferentes depositadas por aqueles processos que eu mostrei para vocês ali, né? O que chama atenção aqui, que é uma peculiaridade da Bacia de Santos, e um caráter que motivou essas grandes acumulações, essa camada aqui, de cor lilás ou rosa,
muito espessa, de 2 quilômetros, que é de sal, né? Essa camada aqui, ela é muito bem, muito desenvolvida nessa zona mais profunda, de mar mais profundo aqui, ao passo que na zona mais rasa da bacia é mais fina, né? Essa parte da Bacia de Santos é muito parecida com a Bacia de Campos, que está aqui em cima. E essa parte mais profunda aqui é a zona que a gente vai descobrir as grandes jazidas de petróleo, né? Bom, aqui está mostrando aqui uma paleogeografia do mundo, né? Os dois continentes, africano e América do Sul, já separados nessa posição aqui, há cerca de 115 milhões de anos atrás. O que tinha entre os dois continentes? Tinha um grande lago, né? E nesse grande lago aqui estava se formando as rochas do pré-sal, que é essa camada aqui, um pouco abaixo do sal. O nome pré-sal, ele significa duas coisas, né? Está embaixo e chegou e foi criado e surgiu antes do sal. Daí o nome pré-sal, né? E é o nome que a gente cunhou lá no nosso grupo, né? Um nome que uma terminologia que não se usava no mundo aí também. Nessa segunda posição aqui dos continentes, né, uns 10 milhões de anos depois, aí então ocorre a deposição do sal, né? O mar aqui já está mais, o lago interno está mais desenvolvido. Isso aqui na realidade é o proto-oceano Atlântico Sul, né? Depois aqui nas Malvinas aqui vai entrar o mar a pleno e o sal se deposita numa região muito restrita, associada com um clima muito árido, um clima desértico, né? Então, é como se fosse uma salina, aquelas salinas que tem em Cabo Frio. Você tem um mar ali que está restrito, um clima muito árido, evapora e vai depositando, vai precipitando sal no fundo. Qual é o sal? NaCl, sal de cozinha, 90% é desse tipo de sal, e os outros sais são sais mais raros, aí, ricos em potássio, em magnésio e outros metais. Bom, então, essa foi a gênese do ambiente, do grande ambiente das rochas, do pré-sal e do sal propriamente dito, né? O que tem hoje em dia aqui? Nós já vamos entrar de solo aqui na nossa avaliação da dimensão das coisas aqui. Isso aqui é o mapa do Brasil, essas partes mais escuras aqui são as bacias terrestres, e aqui essa margem, aqui, essa franja aqui grande, larga, né, é a margem costeira brasileira, né? Então, ela é formada por várias bacias marítimas. Eu mostrei aqui para vocês a Bacia de Santos, né? São várias bacias aqui. Na verdade, elas tiveram a mesma gênese que eu mostrei aí, né? E aqui, isso aqui está mostrando aqui um polígono chamado polígono de ocorrência do pré-sal, né? Dessas rochas que contêm essas grandes jazidas. E vocês veem aqui 4 quadradinhos adjacentes, né? Isso aqui são os blocos, são áreas que foram colocadas em leilão para a exploração de petróleo no ano de 2000, logo depois da regulamentação da quebra do monopólio. Foram 4 blocos numa área muito distante da costa, cerca de 240 quilômetros da costa, que tinha muito pouca informação, não tinha poço perfurado, era uma zona chamada zona de fronteira, né? E os blocos eram BMS-8, BMS-9, BMS-10, BMS-11. Esses blocos aqui, por serem adjacentes, e a gente, antes de ocorrer o leilão, a Petrobras correu o mundo para angariar parceiros internacionais, grandes majors, para pegar parceria, né, convidá-los para parceiros, para explorar esses blocos por ocasião desse leilão, abocanhar e explorar os blocos. Os gringos apelidaram essa grande aglomeração de blocos de cluster. Então, a gente ficou consagrado internamente na Petrobras com os blocos do cluster. Bom, então, já mostrei para vocês ali a área que vai ocorrer, né? Isso aí, como eu falei, esses blocos são grandes, eles totalizam 20 mil quilômetros quadrados de extensão. Só para dar uma ideia, esses 4 blocos juntos aqui, eles são uma área maior do que toda a área de exploração da Bacia de Campos, que fornecia autossuficiência de petróleo para o Brasil. Então, uma grande extensão, uma coisa assim anômala no mundo, em termos de leilão para petróleo, na época, né? O Brasil botou para quebrar mesmo, quando quebrou o monopólio. Bom, vou mostrar para vocês como é que é o óleo do pós-sal, né? Esse óleo da Bacia de Campos, né? O pré-sal, né? O
o grosso do óleo do pré-sal, essas grandes descobertas, são da bacia de Santos, né? Então, vou mostrar aqui a posição da bacia de Santos, esse número 12, e a bacia de Campos, número 3. Bom, a era do pós-sal, quer dizer, o óleo da bacia de Campos, né? O sistema que a gente chama de sistema petrolífero, qual é o estilo geológico dessas acumulações, né? Está mostrando aqui. Vocês veem aqui que tem o sal, ele é muito deformado, ele mostra esses picos aqui, são, a gente chama de domos salinos, né? E, então, tem uma seção que é pós-sal e outra seção pré-sal, né? Então, como a gente viu, o óleo é gerado nas profundezas, no próximo do assoalho da bacia, né? Ele é gerado aqui numa rocha geradora, aqui, ele migra, ele consegue ultrapassar essa barreira aqui entre um domo de sal e outro, né? Entre uma muralha de sal e outra, ele continua migrando, vai para cima aqui e se acumula nessas rochas reservatórias, a amarelinha, que vocês viram anteriormente, né? São arenetos, né? Chamados arenetos turbidíticos, né? Qual é a grande característica desse petróleo aqui do pós-sal, né? É um óleo que ele é do tipo pesado, né? Ele é pesado porque ele viaja muito, né? Ele passa de um meio de temperatura muito alta para um meio de temperatura bem mais baixa. Ele é atacado por bactérias que comem a fração mais leve do petróleo, né? Ao passo que o estilo do pré-sal, agora eu estou na bacia de Santos, né? É um pouco diferente, né? A diferença é essa imensa espessura de sal aqui, né? Se você comparar a essa diferença básica, aqui você tem pontos, várias extensas regiões em que você não tem sal praticamente, né? Enquanto que na bacia de Santos vocês têm essa profusão, essa espessa camada de sal aqui. O que acontece? Todo óleo, o gerador é o mesmo, a teoria clássica nossa aqui, o gerador é o mesmo, a rocha geradora é o mesmo, e esse óleo ele é aprisionado aqui, né? E fica por aqui mesmo, né? E qual é a vantagem disso aí? É que ele continua no meio de alta pressão e temperatura, principalmente temperatura, então vai ser um óleo muito melhor, de melhor qualidade, isso significa de menor densidade, com um conteúdo de gás muito elevado, 10 vezes mais elevado do que da bacia de Campos. Então, um óleo muito melhor do que o óleo da bacia de Campos, né? Esse óleo novo do pré-sal aí é um óleo tão bom quanto os melhores óleos árabes, né? E que se coadunam com as nossas refinarias, né? Todo o parque industrial brasileiro, até a década de 80, foi feito para se adequar com o óleo árabe, né? Então, um óleo que caiu como uma luva para as nossas refinarias, inclusive. Bom, então, no livro, né, eu aproveito para homenagear alguns colegas do nosso grupo, né? Era um pequeno grupo de exploração lá no Rio de Janeiro, né? Eu homenageei um grupo pequeno, que era o pessoal que trabalhou conosco. A gente teve a sorte de cair e entregaram para nós esse tipo de trabalho, de missão, né? Mas, atrás da gente, com igual importância, tinha uma centena de técnicos de várias especialidades de nível internacional, que nos ajudaram em vários aspectos aqui. Então, eu homenageei essas pessoas aqui. O Gamboa era um cara que era o mais velho dos nossos, né? Ele foi contratado extemporaneamente para a Petrobras, já tinha uns 15 anos de Petrobras. Ele fez doutorado na Columbia University, em Nova York, e tinha uma grande experiência na geologia do arcabouço da bacia, né? Lá nos Estados Unidos, ele fez uma tese sobre a bacia de Santos. Foi contratado praticamente por causa disso para a Petrobras, muitos anos antes de se integrar no nosso grupo. E ele trabalhou muitos anos nos Estados Unidos, ele foi professor em universidades lá. Ele é um cara muito preparado, era o cara que tinha experiência internacional do nosso grupo, que a gente foi jogado para negociar projetos, para atrair parceiros, né? E impor o nosso modelo de exploração para os estrangeiros, né? E a gente não tinha experiência internacional. Isso foi muito importante, a experiência do Gamboa. Além de ser um excelente geólogo, né, geofísico. O Marcos Bueno, um geofísico com experiência, que já tinha participado de grandes descobertas no pós-sal, um geofísico com experiência no tipo de rocha que a gente enfrentou ali. O Desidério é um cara que trabalhou comigo
na bacia de Pelotas, que fica mais ao sul da bacia de Santos. É um geofísico, cuja especialidade era mapear embasamento. E é importante que eu trabalhei muitos anos junto com o Desidério, estudando a bacia de Pelotas, bacia que está aqui, do lado da gente aqui. E a gente, com muito pouca informação, a gente estudou muito o oeste da África. Então, mostrei para vocês ali que a gênese das bacias é muito parecida com as outras bacias equivalentes da África, né? E foi muito importante que a gente usou essa experiência internacional, quer dizer, a nossa pesquisa com o oeste da África usou aqui no pré-sal. Toda uma terminologia, uma conceituação a gente introduziu na Petrobras uniformemente conforme o padrão internacional. A Petrobras tinha toda uma terminologia própria, endêmica, assim, regional dela própria, né? Então, a gente precisava traduzir isso aí para os gringos. A gente não, eu e o Desidério, a gente foi responsável por colocar na Petrobras, começar uma cultura de padrão internacional, por causa dessa experiência na Bacia de Pelotas, estudando o oeste da África. E eu era o único geólogo desse grupo aqui, né? Então, foi sem querer que eles juntaram essas pessoas, juntaram as pessoas certas, né? Eu brinco com meus antigos chefes, se eles soubessem que o pré-sal, essa área tinha um potencial tão grande, eles nunca iam chamar a gente para trabalhar aí, eu trabalho com outras pessoas aí, com certeza, né? É claro que qualquer equipe desse nível aqui, a Petrobras tem muitas equipes desse quilate aqui, sem problema nenhum, né? Mas ia ser uma história um pouquinho diferente, a gente ia chegar nas descobertas. Outras pessoas que eu homenageei aqui são os nossos gerentes da época, né? Era o Jefferson Luiz Dias, que era o gerente mais imediato, e o Carminati, que ainda hoje está comandando lá a geologia, lá na Petrobras, né? Isso aí já faz uns 15 anos, né? 17, 18 anos já faz tudo isso aí. E esse cara ainda está lá. Qual é a importância desses gerentes? Bom, primeiro porque eles deram confiança total para a gente, né, para nós, e eles souberam avaliar com a gente, eles ficaram sensibilizados automaticamente com a gente, com a importância quando a gente sacou que o negócio era muito grande, e levaram para instâncias superiores, né, a importância das descobertas que nós estávamos conseguindo, né. Eu vou contar essa história aqui, é interessante, né, quando é que a gente sacou que a coisa era muito importante, né. E outra coisa que uma vantagem que a Petrobras tem, e esses caras aqui, esses gerentes aqui, eles incentivavam a gente, é que a Petrobras, naquela época, não sei como é que está agora, faz 2 anos e meio que eu estou aposentado, a Petrobras ela não era uma empresa assim que tinha uma padronização como método de trabalho, né? Eles incentivavam muito a criatividade da gente, né? Essas multinacionais, essas médias são muito padronizadas, elas têm um método assim muito padronizado, e a gente não. A gente tinha mais liberdade, né? E isso aí é muito importante quando você dá liberdade para pessoas competentes, assim. Bom, na época, a gente começou esse trabalho, então eram 4 blocos o cluster, né? Mas cada bloco tinha um consórcio diferente, e a Petrobras sendo operadora em todos eles, né? O que é ser operador? Ser operador significa você estar no comando, nas rédeas do processo, né? Todo o processo financeiro, de compras, né? O projeto, você vai desenhar um projeto, vai dizer onde é que vai furar o primeiro poço, o segundo, o terceiro, vai dizer como é que vai colocar em produção tudo aquilo. E isso aí era uma vantagem até para as parceiras, que nós estávamos no nosso ambiente aqui, né, no nosso ambiente doméstico. A Petrobras sabe como conseguir as coisas na melhor qualidade, no menor preço, né? Então, a gente fez, na época, o que chamou de uma aquisição sísmica magnética do mundo, né? A sísmica, né, ela é o método principal de prospecção de petróleo, né? E a comparação que todo mundo faz para o leigo é que é como se fosse, ela faz um raio-x da bacia, faz um raio-x assim, varrendo a bacia pela superfície, através da superfície, para conhecer a subsuperfície. Então, a gente fez essa aquisição sísmica, que na época começou a chamar a atenção ao mundo, em 2001, muito antes das descobertas. Pô, o que estão fazendo lá no Brasil? A maior aquisição de 3D do mundo, porque isso aí movimenta muito dinheiro, movimenta companhias de serviço muito renomadas, né, e sacode a indústria do petróleo como um todo. O método sísmico, né, para quem não sabe,
utiliza o fenômeno do eco, né? Então, tem uma fonte aqui, o navio vai passando com cabos aqui, nesses cabos aqui esses cabos aqui têm detectores de som, e uma fonte sonora aqui, são pequenas explosões. Então, o som viaja, bate no fundo do mar, volta e é detectado por um geofone, por um detetor. Esse tempo aqui que é medido, né? Só que o som ele não bate, ele não fica, ele não é todo, ele não é refletido no fundo do mar. Muita energia atravessa o subsolo e vai sendo rebatida nos limites de camadas, né? De tal sorte que a gente tem o raio-x da Terra, né? Uma sequência, a disposição espacial das camadas, né? Então, essa com basicamente 90% do método de... Meia hora? Tá legal, obrigado. Aqui está mostrando aqui uma bacia, uma seção sísmica da bacia de Campos, né? A gente está vendo aqui um areia turbidígrafo, a falha, duto, né? E qual era a tarefa principal do geofísico, por exemplo, daqueles 3 caras que trabalhavam comigo, né? Era mapear os horizontes, né? Fazer um mapa topográfico de cada limite de camada importante dessas aí, né? Então, esse é o método de... E aqui, dando uma ideia de vocês, como é que é o subsolo, ó. A gente consegue depois, em 3D, mapas, faz misérias com todos esses dados aí depois de interpretados. Aqui está mostrando como é que é em 3D o sal, né? E as camadas aqui. Bom, passar rapidamente aqui. Aqui já é uma seção sísmica do pré-sal. Mostrando aqui um horizonte, que a gente chama de horizonte de limite de camadas, né? Muito importante, que é a base do sal. Tá? Então, aqui vocês estão vendo aqui o sal deformado, a seção pós-sal e a seção pré-sal. Bom, o primeiro poço foi o Paraty. Então, depois que a gente interpretou todos esses dados, né? Só que esse primeiro poço, no bloco 10, ele foi dado com a intenção de... O objetivo era o pós-sal e não o pré-sal, né? A gente foi para a Bacia de Santos com a experiência da Bacia de Campos e achava que ia encontrar aqueles grandes reservatórios que nos deram autossuficiência na Bacia de Santos. Então, foi para uma situação rara em Santos, que é com aquela grande janela de sal, que a gente chama, né? Aquela posição em que você tem praticamente pouco sal. E esse poço a gente deu uma desviadazinha para entrar na seção abaixo do sal aqui. Foi o poço mais caro, um dos poços mais caros do mundo, perfurado na época, levou 2 anos, né? Porque pegou pressão muito alta, mais do que a gente achava, né? O segundo poço que a gente perfurou, já vou dar o resultado dele, o segundo poço que a gente perfurou foi Tupi. Foi uma área, esse sim foi o mais importante, que daí a gente furou uma situação com um sal espesso, típico da Bacia de Santos, né? Bom, o interessante é que esse poço aqui ele demorou tanto tempo, primeiro o Paraty demorou tanto tempo para ser perfurado, né, que quando a gente chegou aqui no finalzinho dele, já estava perfurando o segundo poço, o Paraty. O Paraty já estava atravessando o sal aqui. Então, a gente teve, na mesma semana, 2 resultados fantásticos, nessas grandes zonas de fronteira, que não se imaginava o potencial, né? No primeiro poço, a gente encontrou petróleo, né? E o petróleo, a gente fez um teste nesse petróleo, conseguiu levar ele à superfície, só que deu um problema no poço e ele entupiu com detritos lá da rocha que tinha sido perfurada, né? Então, ficou uma avaliação assim, incompleta, mas a gente viu que tinha interesse, que era importante. Mas o segundo poço, não. A gente conseguiu furar ele direitinho, sem problema nenhum, né? E conseguiu medir aqui a quantidade de petróleo nessa posição aqui. Uhum. E aqui eu estou mostrando aqui para vocês, depois que a gente fura um poço, né, a gente mede essa quantidade de petróleo correndo perfis, né, como se fossem eletrocardiogramas, né? Então, tem vários tipos de eletrocardiogramas, digamos assim, do poço, né? Um que mede a radioatividade natural, outro que mede a resistividade é alta, como eu falei, do óleo, ele mostra aqui a resistividade alta, né? E outro que mede a porosidade. Então, esses perfis aqui foram importantes para a gente identificar, mas isso é uma coisa corriqueira, né? A gente realmente fez a grande descoberta, foi em Tupi. Esse é o tipo da rocha do pré-sal.
Eu já vou detalhar um pouquinho mais. Bom, então aqui vamos apresentar rapidamente aqui. Isso aqui é uma seção sísmica do pré-sal, aqui já é ela mastigadinha para a gente, né? Está mostrando aqui, então, o que é uma grande camada de sal, muito espessa. Aqui é o fundo do mar, né? Uma seção de sedimentos aqui com pós-sal. Aí eu esqueci de falar que esse primeiro poço aqui, que a gente furou com intenção de pós-sal, todas as areias que tinham aqui lá em cima, né, que era o nosso objetivo principal, deram com água, né, ou com qualidade de reservatório ruim, né. Então, o óleo já estava ali embaixo mesmo. Então, aqui está mostrando aqui o que é uma acumulação do pré-sal. Então, você tem aqui o sal e embaixo aqui você tem um campo de petróleo. Ó. Você tem todo aqui o sistema petrolífero, essas rochas aqui gerando petróleo, o óleo migrando pelas essas falhas, né, que são falhas, são fraturas em todo o meio geológico como um todo, né, o óleo sendo acumulado aqui, ele é acumulado de cima para baixo. Né. Então, quanto maior esse cucuruto aqui, ó, mais volume de óleo você vai ter. Quanto maior esse relevo na base do sal, mais óleo você vai ter. E aqui a gente tem, na sísmica, a gente vê nitidamente duas limites de camada. A base do sal e dessa camada aqui que a gente chamou de camada pré-sal depois. Né? Então, essa camada pré-sal tem um tipo de rocha muito especial, que é essa aqui, né? Que é um carbonato de cálcio. Bom, quando é que esse pequeno grupo sacou que o negócio era muito importante, né? Levou para os chefes, e os chefes tiveram a sensibilidade, o tino de levar para instâncias superiores, e essas instâncias, na direção da empresa, chamar o Lula para uma reunião no SEMPES, e o Lula ficar sensibilizado e tomar a iniciativa de mudar a lei do petróleo. Né? O Lula e a então ministra Dilma. Né? Foi pelo seguinte, o monopólio do petróleo, a Petrobras, durante 40, 50 anos, né, teve a vantagem da gente conhecer a fundo toda essa margem continental brasileira e de edificar um banco de dados muito grande, muito importante. Né? E a Petrobras tem uma filosofia de exploração diferente das majors, né, que tem uma filosofia predatória. Né? Normalmente, essas grandes fronteiras petrolíferas são descobertas por empresas estatais, porque a empresa estatal ela arrisca, ela avalia completamente uma área que é destinada a ela. Né? Normalmente as majors vão atrás dessas descobertas, elas não botam muito dinheiro em zonas muito arriscadas. Né? O que aconteceu? Logo depois do segundo poço, Tupi, a gente fez uma correlação, fez um levantamento de tudo que a gente tinha perfurado na margem continental brasileira. Né? E descobriu que nós tínhamos perfurado 6 anos antes um poço chamado no Espírito Santo submarino, a 700 quilômetros ao norte. Né? E esse poço, vocês podem ver aqui, ó, o eletrocardiograma deles, né, ou os perfis, melhor dizendo, são muito parecidos. Né? A radioatividade natural, a resistividade e a porosidade. Né? Pela resistividade, você vê que o papel carbono um poço do outro, 700 quilômetros de distância um do outro. Né? E, no meio do caminho, a gente viu outros poços na bacia de Campos. Né? O que significa isso? A gente descobriu que essa rocha que tinha o pré-sal, ela se estendia daqui até lá. Uma coisa assim, que só tem paralelo no Oriente Médio, na Venezuela, né? No Canadá, nos países com grandes... Não quer dizer que tenha óleo daqui até lá, de Santa Catarina até Sergipe, mas existe aquele ambiente para ter, né? Que é a rocha reservatório. Né? Então, uma coisa assim que era inimaginável para a gente. Né? E, para mostrar para vocês aqui, ilustrar melhor, né? Então, esse sal e tudo isso aí, todo esse conjunto de rochas está embaixo do sal. Ele vai aqui de Florianópolis, tem um alto aqui, uma restrição, e vai até mais ou menos Sergipe e Alagoas. Mas esses dois poços estão mais ou menos 700 quilômetros aqui no interior dessa área aqui. Então, essa foi a grande sacada, né? Uma coisa que nenhuma outra companhia... Primeiro, eles não tinham trabalhado há 40 anos, eles não tinham esses dados, né? Estou dizendo as companhias internacionais. Né? E, segundo... Aqui está mostrando aqui, 700 quilômetros. Tá. Então, o grande mapa aí, que a gente
O mapa da mina aí é o mapa da base do sal, que é o mapa que é ali que acontece ali onde o óleo todo o petróleo está represado, né? E a gente fez, na época, nas coxas, literalmente nas coxas, porque a ANP, a lei estava mudando, e a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, queria... Só a Petrobras sabia a dimensão da coisa, porque tinha perfurado, tinha todo esse conhecimento. A ANP pediu para nós, onde é que está a ocorrência dessas rochas? Porque a lei, para a edificação do novo marco regulatório, precisava saber que área que ocorria. Então, a gente fez um mapa que depois ficou chamado de polígono de ocorrência da rocha do pré-sal, né? Foi um mapa que a gente fez às pressas, que até hoje está valendo e precisa ser atualizado. Aqui está mostrando as grandes descobertas, né? Aqui está o polígono do pré-sal. Tem um polo aqui que é do sul, que está aqui, aquele posto que eu mostrei, Tupi e Paraty, e um polo norte, do Parque das Baleias. O polo mais importante é o polo sul. Mas o pré-sal não é exatamente o cheque branco. Tem zonas que a gente teve a ocorrência de petróleo, mas não foi muito... não teve sucesso, porque a coluna de óleo era pequena, porque tinha problema de reservatório. Então, não é assim qualquer lugar que você vai achar. E a Petrobras detém uma tecnologia diferenciada em relação às outras grandes empresas, hoje em dia, não sei se isso aí já está mais disseminado, para achar esse óleo com mais precisão, né? Qual é essa diferença? É um processamento sísmico feito dentro da Petrobras, que a gente pode botar o dedo numa seção sísmica, toda essa massa de dados, né, que a gente colheu aí nesses 20 mil quilômetros quadrados, por exemplo, na Bacia de Santos. Você pode tirar uma seção, um corte em qualquer lugar e botar o dedo onde tem melhores condições de ter óleo com grande volume e com grande produtividade. Foi um sistema, um algoritmo desenvolvido dentro da Petrobras, que a gente tinha que ter a paciência e o malabarismo de mostrar os resultados do parceiro sem transferir tecnologia. Isso foi um grande desafio também do nosso pequeno grupo ali, né? A gente estava na ponta da tecnologia e não vai passar know-how para pessoas, para empresas que depois, daqui a 1 ou 2 anos, vão ser competidoras em outras áreas. Bom, mas não basta só desenvolver tecnologia in-house, né? Uma coisa em geologia é crucial, é ir a campo, né? É ver análogos que estão aflorando hoje em dia, né? Mundo afora, né? E uma coisa importante foi que, antes mesmo dessas descobertas, a direção da empresa já tinha mudado, logo depois do FHC, com o mandato do Lula, né? E veio uma nova filosofia de exploração, de treinamento dentro da empresa, né? A empresa tinha antes uma mentalidade tacanha, mesquinha, só iam fazer doutorados ou viagens internacionais a poucas pessoas, né? Era uma luta para viajar, eram uns poucos apadrinhados que conseguiam fazer uma viagem internacional. Isso mudou, né? Com a direção, principalmente o diretor Guilherme Estrela, né? A gente foi para o mundo, e foram legiões de geólogos, né? Geólogos, geofísicos, engenheiros, etc. Ver análogos no campo. Para dar uma ideia de vocês, essa rocha que contém o petróleo, o que é? É um carbonato de cálcio, que é o produto do metabolismo de bactérias. Olha que coisa incrível. Isso aí, que é uma coisa assim dura, olha o aspecto dela aqui, isso aqui tem mais ou menos 10 centímetros, né? Carbonato de cálcio, assim, todo ele assim, laminadinho, né? É como se fosse o ranho, né? As fezes, né? E todas as excreções do nosso corpo petrificadas, só que produto de organismos unicelulares, né? Que praticamente não evoluíram durante 4 bilhões de anos. São as famosas cianobactérias. E a gente vê isso aí se formando hoje em dia, né? Essas cianobactérias, dizem, né, a gente acredita-se que foram, porque elas realizam fotossíntese nas zonas mais fóticas, né, onde não tem luz, elas realizam quimiossíntese. Elas foram as promotoras da atmosfera rica em oxigênio que a gente tem hoje em dia, tá? Então, aqui, um lugar que a gente viajou foi na Austrália. Isso aqui são cabeças, essas colônias aqui são cabeças de 30 centímetros, são
já solidificadas entre as cabeças aqui. Isso aqui tem 10 mil anos, mais ou menos, entre as cabeças está se formando hoje aquela colônia assim, já ainda gelatinosa, né? Ainda não solidificou. A gente tem análises aqui no Brasil, excelente análises, né, não tão bonitos como da Austrália, né? Mas tem aqui em Campos, no município de Campos, e também em Saquarema. E olha só, essa cabeça aqui, a gente chama de cabeça, né? Isso é uma amostra daqui de Saquarema. Vamos ver. Isso aqui é um técnico, um geólogo brasileiro, que a gente consultou, veio aqui no Brasil, veio em Saquarema, em Campos, e veio mostrar para nós como é que se formam essas rochas, explicar para nós, né? A gente aprendeu muito com ele, é um brasileiro que trabalha num instituto de ponta na Suíça, em Zurique, especialista em microbiolitos, que é o nome desse tipo de rocha aqui. Quer dizer, uma rocha produzida por um micróbio, microbiolito. Aqui eu estou agarrando ela ainda gelatinosa, ó, com muita matéria orgânica no seu interior, né? Então, isso aqui vai se solidificar e vai virar carbonato de cálcio. Aqui está mostrando uma lá de Saquarema, ó. É nessa buraqueira aqui que reside o óleo. Ó. Tá? É muito parecido com a rocha do pré-sal. Então, a gente está vendo na superfície o que tem lá embaixo. Isso é muito importante para o geólogo, para o engenheiro de reservatório, para posicionar os seus postos, etc. Isso aqui na Namíbia, a gente vê montanhas dessas rochas, né? Aqui está, só para ter uma ideia, umas pessoas aqui em cima de uma montanha. Aqui um zoom na Namíbia, né? Essas cabeças, às vezes, têm 5 metros. Né? A gente tem desse tamanho, dessa envergadura também no nosso pré-sal. Então, a rocha reservatória, aqui está mais expandido. Né? Essa aqui é uma genuína rocha extraída lá de um poço. Né? Essa buraqueira toda aqui. Isso aqui é um tijolo romano da cidade de Roma, da eterna Roma, né, de travertino, né, muito parecido com o nosso microbiolito. Né. É que depois a gente foi descobrindo isso, uma coisa interna na Petrobras, né, a gente foi descobrindo que não é só produto do metabolismo de bactérias, mas também de origem inorgânica. Tem uma mistura aí, tem uma complexidade aí. Mas aqui o campo de Carcará é um capítulo do livro. Né. Isso aqui é uma outra tipo de processamento sísmico feito na Petrobras, que a gente pega o dado bruto, né, e tira esse tipo de visualização, usa um outro algoritmo. Isso aqui foi tão importante que foi patenteado no CEMPES. Tá? Uma tecnologia da Petrobras patenteada no CEMPES que ajuda a achar petróleo com maior volume e maior eficiência. Vocês veem aqui, ó, isso aqui, ó, essas pontas aqui, ó, isso aqui é um campo de petróleo. Tá? Aqui está a escala, são 5 quilômetros. Isso aqui tem mais ou menos 5 quilômetros. Essas duas pontas. Isso aqui é um baita campo de petróleo, o campo de Carcará. Aqui está o sal. Né? A Shell era a nossa parceira nesse bloco, BMS-8. A Shell achava isso aí um vulcão. Não, isso aí é um vulcão enterrado. É um vulcão. E nós vamos embora do bloco. Então, adeus. Eles venderam os 20% de participação que eles tinham para duas brasileiras, a Barra Energia e a Queiroz Galvão. Né? Ficaram felizes da vida, que de 2 ou 3 anos a gente furou, deu um baita campo de petróleo. Bom, eu explico no livro por que a Petrobras vendeu esse campo. Eu não vou perder tempo aqui. E aqui só está mostrando aqui um poro, um zoom, né, com microscópio, num poro de Carcará, do campo de Carcará, e um poro de Saquarema ali, ó. Se formou há 5 mil anos atrás. Isso aqui tem 110 milhões de anos, isso aqui tem 5 mil anos. A diferença é que está muito silicificado aqui. Tá? Então, bom, vamos começar a falar de geopolítica agora, o quanto tem lá embaixo. Tá? Agora a coisa vai ficar mais interessante. Acabou a parte técnica, eu vou mostrar a poçança do pré-sal e depois as grandes sacanagens que estão vindo por aí, em termos da legislação, e o que mudou. Vamos lá, eu faço rapidamente aqui, eu faço uma conta de padeiro, né, e chego à conclusão que nós temos mais ou menos 100 bilhões de barris de petróleo lá embaixo. Né, alguma coisa, uns 10% disso aí já foi descoberto. Né. Isso é reserva recuperável, mas só no polígono do pré-sal. Quer dizer, que tem muito mais. E tem um instituto aí da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro,
que o pessoal... Aqui eu fiz uma estimativa, na minha experiência, de 30 anos de Petrobras. Só que eu, modéstia à parte, eu nunca errei. E o pessoal da UERJ fizeram uma... Está no livro isso aí, uma pesquisa científica, uma análise científica, usaram um software que a Statoil usa, e chegaram a um número quase o dobro desse aí, 180 bilhões. Tá? Bom, mas depois a gente vai ver o que significa 100 bilhões, 180 bilhões. Vamos ver aqui primeiro a Petrobras frente às outras petroleiras. Sem contar as grandes estatais do Oriente Médio, que é a Saudi Aramco, que é a maior petroleira do mundo, e a Petroven da Venezuela. A Petrobras está mais ou menos em terceiro ou quarto lugar. Né? Quer dizer, nós estamos triscando aqui as majors, né? Em termos de reserva de óleo. Aqui a Petrobras está, isso aqui em 2015, está com uma reserva de 8,7, e a ESSO tem 13. Né? Interessante que há 40 anos atrás, né, era tudo invertido. Né? As privadas tinham muito petróleo e as estatais poucos. Isso aí se inverteu nas últimas décadas. Né? Então, só que essas reservas da ESSO aqui são reservas velhas. Isso aqui a gente vai passar isso para trás rapidinho, senão se as sacanagens que eu vou mostrar para vocês estão acontecendo continuarem. Né? Aqui, estou mostrando aqui agora em termos de produtividade de poço. Né? Isso aqui são vários poços já produzindo no pré-sal. O melhor poço é no Campo de Mero, o antigo Campo de Libra, que a Petrobras tem 40% de participação, podia ser 100% nosso. Né? 42 mil barris por dia. Tá? Isso aí é o melhor poço do mundo. Tá? Esse poço aí é o melhor poço do mundo atualmente. Está lá, Petrobras, Campo de Mero, de Libra. Para dar uma ideia. Bom, o que é aqui? Ó? Eu estou aqui na vertical em bilhões de barris. Isso aqui é a reserva mundial. Tá? A reserva mundial é em torno de 1,7 trilhões de barris, reserva provada. Então, aqui a gente tem o Oriente Médio, com 800 e poucos bilhões, depois vem a Venezuela, com 300, e o Canadá, com quase 200. Né? E o Brasil vem lá atrás, hoje em dia, com 9, 10 bilhões de barris. Tá? Se eu colocar aquela minha conta de padeiro aqui, o Brasil dá um salto, ó, ultrapassa a Rússia e fica atrás do Canadá e da Venezuela. O Oriente Médio é outro patamar ainda. Tá? A gente descobriu muito óleo, mas ainda não está no patamar do Oriente Médio. Certo? Só que o Canadá é um asfalto, eles mineram o óleo, um óleo de baixíssima qualidade. E a Venezuela não é tão baixa a qualidade, mas é um óleo muito pesado também. Tá? Então, realmente, essas descobertas aí levaram o Brasil para outro patamar em termos de recurso energético. Bom, outra coisa que eu estou mostrando aqui, agora vamos falar em produção diária, né? De petróleo. O Brasil ele produz cerca de, hoje em dia, o Brasil, todas as companhias, né, o Petrobras, as outras, 3 milhões de barris por dia, mais ou menos. Né? E a Petrobras está com 80% disso aí. Então, aqui eu estou botando aqui, ó, cotejando a produção diária da Petrobras com as outras petroleiras. Né? Então, aqui, sim, eu botei a Saudi Aramco, ó, que é a primeira do mundo. Né? Então, nós estamos em 14º lugar. Segundo os planos oficiais da empresa, daqui a 3, 4 anos a gente vai dar esse salto aqui. Ó. A gente vai para 5º ou 6º do mundo. Tá? A menos que venda, comece a vender esses campos que já estão produzindo. Ó. Mesmo que a gente já tem hoje garantido, está garantido que a gente vai chegar nesse patamar aí. Vai ser a 5ª ou 6ª companhia do mundo em produção diária de petróleo. Como é que é captado esses poços, né, esse óleo? Né? Qual é o sistema de produção aí? São os FPSOs. O que é um FPSO? Um navio flutuante, que é uma usina, uma verdadeira fábrica. É um navio maior que o Titanic. Qual é a função dele? É captar petróleo dos poços produtores de um campo, de um mesmo campo, injetar também água ou gás para manter a pressão, e principalmente separar na superfície o óleo do gás e água se tiver, e armazenar esse óleo. De vez em quando, tem um petroleiro que encosta aqui, de 15 em 15 dias, e leva óleo para os terminais. Tá? Então, esse aí é o sistema. Ó. Esse sistema aqui ele é tão sofisticado que, normalmente, o pessoal compara com a tecnologia da NASA de botar alguém em órbita ou mandar para a Lua. Tá? Muito sofisticado mesmo. Imagine a segurança que tem que ter isso aí. Né? Bom, um pouco de geopolítica.
Eu estou uma introduçãozinha, agora eu vou entrar aqui na parte da legislação, é uma parte mais complicada, mas eu acho que é muito importante detalhar, porque ninguém sabe isso aí. Essa lei é muito complicada, e eu botei aqui da maneira mais simples possível para a gente tentar entender. Aqui está mostrando aqui essa curva, ó, de demanda de petróleo. Tá? Então, nós estamos chegando hoje em dia, vamos dar um salto aqui para quase 2020, onde a gente está. O mundo consome quase 100 milhões de barris por dia, certo? O mundo consome isso aí. E o Brasil produz 3%, nós já estamos produzindo 3% do consumo mundial. Essa curva aqui vem da década de 50, ó, olha só como é que era o incremento na década de 50. Ó, e foi interrompido com a Guerra do Yom Kippur, em 73, o pessoal da minha idade, mais velho aí, sabe o trauma que foi, né? Mudou o patamar, né, de demanda de óleo, depois mudou de novo com a Revolução Iraniana, foi mais chocante ainda, né, e veio com esse incremento de consumo mundial mais suave, né, até essa época aqui. Então, se não houvesse esses problemas aqui, provavelmente a gente já está consumindo o dobro, o planeta ia estar mais poluído ainda, o efeito estufa pior. Aqui está mostrando em termos de preço do barril do petróleo, né? Aqui na ordenada tem o preço em dólar de cada barril, aqui são os anos, né? E os picos aqui de alta de preço coincidente com essas grandes crises internacionais, né? Vocês veem que na década de 50, aqui, esse preço aqui, ó, 25, 30 dólares por barril, ele é corrigido. Na época, isso aí era 2, 3 dólares o barril, custava antes da Guerra do Yom Kippur. Né? A Guerra do Yom Kippur, o preço do barril, de uma hora para outra, decuplicou. Tá? Quando a OPEP começou a restringir a produção por causa da invasão de Israel dos territórios árabes. Bom, então, isso aí é para dar uma ideia da importância, né, e ainda é importante, né, o petróleo como geopolítica internacional. Aqui está mostrando aqui os ciclos descobertos no Brasil, rapidamente, ó, as décadas de 50. Olha só, isso aqui é a reserva do Brasil, ó, vai de 0 a 5 bilhões. Né? Eu falei que a reserva do Brasil provada hoje em dia é 10, mais ou menos. Né? Então, a gente sempre só começou a sair a mostrar alguma robustez quando veio para águas profundas, né, da Bacia de Campos. Né? E aqui não está o pré-sal, né? Com o pré-sal a gente dobrou essas curvas, esses segmentos aqui. Bom, vou explicar para vocês o marco regulatório do petróleo, né, que foi sancionado pelo presidente Lula em dezembro de 2010, né, em virtude dessas grandes descobertas. Né? Então, com essas grandes descobertas, a gente tinha um cenário diferente, né? E normalmente qualquer país do mundo, subdesenvolvido ou não, a Noruega fez isso, quando você tem... A Noruega, quando descobriu aquele manancial no Mar do Norte, mudou a lei, criou uma estatal, né, em benefício da sociedade, né, principalmente para os impostos, né, aproveitar ao máximo essa riqueza. Né. A riqueza é tão grande que ela dá para remunerar as companhias muito bem, dá para injetar dinheiro, desenvolver uma indústria robusta, né, e criar um fundo chamado Fundo Soberano, Fundos Sociais. Né. Uma parte do livro que eu falo é quando a gente estava a exploração política, né, através dos governos Dilma e Lula. Eu acho que foi, na época tinha que explorar politicamente, que era importante isso aí. Né. Isso aqui é a inauguração do FPSO Angra dos Reis, primeiro óleo comercial em Tupi. Eu estou aqui, né, só que eu não sou louco de colocar, que eu estou na fotografia, por enquanto. Deixa aí. Nada contra o Lula. Bom, vamos explicar o que mudou, qual é o que é a essência desse marco regulatório. Né? Basicamente foi o seguinte: como é que era antigamente, como é que era o sistema de concessão de áreas para exploração de petróleo, depois da quebra do monopólio? Era um sistema de concessão. Então, como é que funcionava? Era marcado um leilão pela Agência Nacional de Petróleo, né, através de... obedecendo a uma diretriz do Ministério das Minas e Energia, e o regime era de concessão. Significava o seguinte: o consórcio
ou a companhia que abocanhava um bloco, uma área para explorar, era proprietária, naquele momento, a partir daquele momento, era proprietária de todo o óleo lá embaixo. Né? E aí ia pagar impostos depois, mas era proprietária do óleo. O modelo que foi o novo modelo, chamado de partilha, né? Todo o óleo embaixo ou em cima ainda pertencia à União, ainda é da União. O que vai acontecer que é o consórcio, quando começar a explorar essa jazida, consórcio ganhador, ele vai dar uma parcela da produção para a União, por isso partilha, que é da União. Então, aquele consórcio que, na licitação, der uma oferta maior para a União, ganha o bloco. Tá? Só que a União, ela não é uma empresa de petróleo. O que ela vai fazer com esse óleo? Não tem nenhum onde armazenar. Ela vai delegar vai fazer uma outra licitação para comercializar esse óleo. Tá? E, originalmente, era para a Petrobras comercializar tudo isso. Bom, uma outra medida, então, mudou o modelo de outorga de áreas. Não é mais concessão, é partilha. E o óleo não é mais do consórcio, é da União. Mas esse modelo aqui, tudo isso aqui só vale no polígono de ocorrência do pré-sal. Ok? Bom, uma outra medida foi a criação de uma estatal para gerir esse modelo de partilha. Tá? E essa estatal ela vai ter poder de veto e voto em todo as reuniões importantes de desenvolvimento do campo. Tá? Ela só vai dar palpite, mas vai mandar. Então, tem que ser composta por gente muito experiente. A criação de um fundo social. Royalties dessa produção, que vai ser fantástica, vão regar um fundo social que vai financiar, por muitos anos, educação e saúde no Brasil, principalmente educação. E a criação da chamada cessão onerosa. O que é a cessão onerosa? A cessão onerosa, como o nome diz, é uma outorga de áreas de petróleo no subsolo para a Petrobras, mas a Petrobras tem que pagar por isso. Quer dizer, é uma garantia exclusiva para a Petrobras. A Petrobras não precisa entrar em licitação e o governo simplesmente vai dar para ela, já deu para ela, quanto? 5 bilhões de barris lá embaixo. Tá? Só que a Petrobras precisava pagar isso aqui. É uma cessão, ela não é de graça. E a grande vantagem para ela é que ela vai explorar sozinha num óleo que com certeza está lá embaixo. 100% Petrobras. Então não vai dividir risco nenhum, porque não tem risco, né? E todo o lucro vai ser para ela. Né? Claro que ela vai pagar os royalties para o Fundo Social. Bom, vamos já detalhar o que é. E aqui na seção onerosa e no modelo de partilha, que estão as grandes coisas que a gente tem que estar de olho aqui. Bom, o novo marco regulatório, ele não extingue o modelo de concessão. Tá? Continua esse modelo em outras áreas. Agora, eu falei que tudo isso aí vale para a área do polígono do pré-sal. Mas tem uma cláusula lá muito importante que diz o seguinte: quando o governo achar que é estratégico, não precisa estar no polígono do pré-sal. Ele institui o modelo de partilha no leilão. Bom, então, vamos resumir aqui o que é o modelo de partilha. O petróleo subsuperfície pertence à União dentro do polígono do pré-sal, com essa exceção que eu falei. E no leilão de áreas, quem é que ganha? Aquele que vai oferecer mais óleo para a União, quando estiver produzindo. Mas também tem uma coisa muito importante. O bônus que dá no dia da oferta da sua aposta. Né? E esse bônus são bilhões de dólares. Né? E isso é uma coisa que pesa para abocanhar. Só para vocês terem uma ideia de quanto dinheiro gera isso aí. E outra coisa muito importante que eu não falei, que talvez seja a mais importante do modelo de partilha, é o seguinte: quando tem um leilão no modelo de partilha, se a Petrobras perde, tá, ela obrigatoriamente tem que participar do consórcio ganhador. Tá? Então, vamos fazer um exemplo, lá tem um leilão, a Petrobras se associou com a Shell e com a Galp e perdeu
com uma chinesa lá e a ESSO. Perdeu o leilão. E a chinesa e a ESSO lá era 50%. Bom, perdeu o leilão, mas ela obrigatoriamente vai participar com 30% lá com a ESSO e essa chinesa. Tá? Então, a Petrobras vai ficar com 30% lá, e a chinesa com 35% e a ESSO com 35%. Está entendido? Mesmo perdendo o leilão, a Petrobras vai ser operadora, vai estar comandando o processo. Isso era para garantir, né, que grande parte, fortalecer a empresa e que grande parte das reservas seja com a Petrobras. Por que é importante isso? Porque a Petrobras, já é bom dizer logo agora no início, ela pega esse óleo e beneficia esse óleo aqui dentro. Né? Ele é refinado, ele vai para a petroquímica. Né? E essas companhias não. Eles não beneficiam, não agregam nenhum centavo de dólar aqui. Eles exportam. Né? Exportam como se exportava para o Brasil, borracha, café, etc. Então, isso é importante, fortalecer a empresa, e fortalecendo a empresa, fortalece a indústria nacional, toda aquela cadeia tecnológica, fortalece a economia. Mas essa obrigatoriedade caiu em 2016. Né? Aquela lei que um deputado colocou, que por trás estava o senador Serra. Caiu a obrigatoriedade, mas ainda não caiu a opção da Petrobras de entrar por 30%. Isso é interessante. Né? A Petrobras não é obrigada, mas, se ela quiser, ela entra. A grande sacanagem é que ela não está entrando. E não está entrando porque não é por causa do que o presidente da Petrobras é um sacanagem, porque o presidente da Petrobras, depois de 2015, é um preposto do governo. Tá? São coisas de instâncias mais superiores ainda. Bom, é bom dizer logo essas coisas. Uma outra coisa importante, uma outra cláusula importante no bojo desse novo marco regulatório é o seguinte: a União pode contratar diretamente a Petrobras para comercializar o seu petróleo. Tá? O que eles estão fazendo agora? Estão fazendo leilões. O primeiro óleo, se não me engano, de Libra, de Mero, daquele poço que é o melhor do mundo, quem vai comercializar vai ser a Shell. Bom, e uma outra coisa mais importante ainda não caiu isso aí. Né? Por incrível que pareça, a União pode contratar diretamente a Petrobras se assim julgar necessário para exploração e produção. Por estratégia, não interessa qual aqui, não é discutir, o governo não abre leilão nenhum e escolhe uma área lá e contrata 100% da Petrobras sob modelo de partilha. Isso não caiu ainda. Bom, a linha de hierarquia de toda essa linha de comando, aqui, o Ministério das Minas e Energia escolhe os blocos, ou o VNP, né, dita qual é o conteúdo local mínimo, diz quanto tem que ser o bônus milionário esse de assinatura, né, bilionário, né, e dá outras diretrizes. O Conselho Nacional de Pesquisas Energéticas é um órgão submetido à ANME que dá o ritmo dos leilões. Isso é muito importante, o ritmo dos leilões. Né? Nós já somos autossuficientes de petróleo. A gente não quer virar simplesmente exportador de petróleo, nós queremos beneficiar esse petróleo. Então, o ritmo é importante. Né? Não é uma exploração racional dessa riqueza é importante. E a ANP é operadora de todas desses leilões e fiscaliza, muito importante, né? A ANP, ela fiscaliza essas operações depois dos leilões. Né? Toda a história de um campo de petróleo, que leva 20, 30 anos, a ANP está fiscalizando. Né? A PPSA, que é a estatal criada, né? Ela vai ter poder de veto e voto. Bom, o que é a cessão onerosa? Eu já dei uma palhinha, vamos explicar melhor o que é isso aí. Bom, eu vou fazer uma analogia agora. Vamos supor que eu tenho um poço, eu tenho um quintal, né? Eu sou vizinho do Pedro Armando, meu colega ali, o Pedro Armando, amigo. Somos vizinhos. Um dia o Pedro Armando viaja, quando volta, ele vê que eu tenho uma sonda no meu quintal. Ele vai lá conversar comigo. Pô, o que está fazendo aí, cara? Não, eu estou furando para a água. Ah, tá legal. Aí, mas ele vê que eu começo a trocar de carro, que eu dei de vida, descobre que eu estou explorando petróleo. Mas o Pedro não é burro. Ele contrata um geólogo, conversa com o cara e vem falar comigo. Vem cá, tia, eu estou sabendo que tu está explorando petróleo e esse campo aí, tu já está drenando o meu óleo. Esse campo aí é muito maior que o teu quintal. Né?
Então, isso acontece direto na indústria do petróleo. Você começa a drenar uma área e, com o tempo, você descobre que o campo extrapola o limite da concessão, certo? Então, quando o governo... O que é a cessão onerosa? A cessão onerosa é o seguinte, o governo chegou, na época da Dilma, para matar 2 coelhos de uma cajadada, eu digo. Né? Primeiro é o seguinte, a Petrobras merece ter uma área com óleo certo lá embaixo, porque descobriu o caminho das pedras. Levou 50 anos para chegar aqui muito rapidamente. Né? Então, ela merece ganhar áreas exclusivas para explorar. Esse foi o primeiro coelho. O segundo coelho é o seguinte, a Petrobras aí pediu, bom, deixa eu escolher essas áreas, porque eu vou escolher primeiro naquelas áreas adjacentes aos meus campos, para não ter problema. Né? Daqui a uns anos, a ANP, o Ministério das Minas e Energias, manda em leilão uma área que eu estou drenando. Pô, então já me dá logo essas áreas aí, certo? Então, o que a gente fez? E eu participei desse grupo. Nós precisávamos saber o tamanho desses campos. Né? O que era de quem aqui. Ó. Nós isso aí já era 2010, né? As descobertas foram em 2006, 2007, nós já estávamos produzindo por aqui. Né? Então, a gente tinha que saber quanto de óleo tinha nas áreas da Petrobras e quanto de óleo tinha na área que ela ia ganhar, fora, que estava drenando. Certo? Bom, o governo disse assim para a Petrobras, vou te dar 5 bilhões e não me enche mais o saco. Tu ganhou, tu tem direito. Tá bom. Aí a gente fizemos viagens a Dallas com as certificadoras internacionais, porque não é a Petrobras, não é o governo que vai dizer quanto tem, são certificadoras internacionais. Só que as certificadoras internacionais elas têm que conhecer a geologia, a gente tem que ir lá, tem que ensinar para eles como é que são as coisas e tal, e aí eles fazem os cálculos. Então, a gente chegou a um número que todas as áreas adjacentes, onde a Petrobras já tinha abocanhado, e os seus consórcios, né, que a Petrobras estava com os seus consórcios também, só que nessa, a Petrobras tinha parceiros aqui dentro, mas aquilo ia ter 100%. Tá? A gente chegava a um número de 2 bilhões de barris. Não chegava aos 5. Pô, então precisa de mais 3. 3 bilhões, só uma estrutura independente. Um outro campo de petróleo independente. Então, a União cede onerosamente à Petrobras 5 bilhões de barris no subsolo, preço a ser certificado pela ANP e Petrobras. Bom, o que aconteceu? Nós pegamos as áreas adjacentes a um campo chamado Guará, ao campo de Tupi, várias áreas adjacentes. E a área independente foi o campo de Búzios, que na época se chamou Franco. Os campos têm 2, 3 nomes, tudo no mesmo campo, uma confusão. Só que o campo de Búzios, as certificadoras diziam que era 3 bilhões de barris. Ótimo. Então, nós temos 2 bilhões aqui no entorno dos campos conhecidos e mais uma área independente de 3 bilhões de barris, certo? Quanto é que a Petrobras vai ter que pagar para o governo? As certificadoras internacionais é que mediram. A Petrobras contratou uma e o governo contratou outra. Como é que se avalia quanto que a Petrobras vai ter que pagar por esses 5 bilhões lá embaixo? É um valor de petróleo que é diferente desse valor do barril que está à venda em Roterdã, em Nova York, etc. Que é um valor de custo de extração dele. Chegou-se a esse valor, e esse valor deu mais ou menos 40 bilhões de dólares. Né? Então, a Petrobras teve que, deixa eu ver, foi 7 vezes 5, 40 bilhões de dólares. A Petrobras, para ter esse dinheiro, tinha que pagar à vista, para o governo, teve que fazer uma engenharia financeira tremenda, né? Fez a maior capitalização do mundo em bolsa. E precisava de 40, conseguiu levantar 70 bilhões de dólares, né? Para conseguir comprar essa cessão onerosa. Né? Se alguém tiver uma dúvida, me interrompe, que isso aí é complicado. Bom, a Petrobras em ação. O que aconteceu? Faz a maior capitalização em bolsa do mundo para comprar essa cessão onerosa, que ela ia explorar 100% durante 40 anos, sozinha ela, né? Todas aquelas áreas no entorno e mais o campo de Búzios. Só que é o seguinte, com o tempo, foi furando em Búzios, foi fazendo mais linhas sísmicas, mais prospecção, e se descobriu que Búzios não tem 3 bilhões, tem 15 bilhões de barris. 15 bilhões. E aí, o que faz? Estertores do governo Dilma. A Dilma fica sabendo disso
e ela preside uma reunião do Conselho Nacional de Pesquisas Energéticas, e na reunião é decidido que esse excedente, quer dizer, 15 menos 3, que não é pouca coisa, são 12 bilhões de barris, é da Petrobras. Vai ser explorada 100% Petrobras. Tá? Bom, mas nesse inteirinho, a Petrobras já estava furando. Furou poços nos entornos, inclusive colocou FPSOs. Fato relevante. Com avanço nas... Então, vamos resumir aqui. Com avanço nas perfurações de estudos, descobriu-se que as áreas de seção onerosa continham muito mais óleo do que se imaginava. Certo? O volume acordado de 5 bilhões de barris, subtraído do volume real dessas áreas juntas, é o chamado excedente da seção onerosa, tá? Que foi garantido numa reunião do CNPE, em junho de 2014, depois da reunião do CNPE, presidido pelo presidente Dilma Rousseff, o governo opta pela contratação direta e exclusiva da Petrobras para explorar sobre o regime de partilha os estimados 15 bilhões de barris excedentes. Bom, o que acontece depois do final de 2014 e 2015? A tempestade perfeita, né? A queda do preço do barril, os escândalos de roubalheira na Petrobras, a queda do preço do barril, as baixas contábeis de Comperge, né, o polo petroquímico de Comperge, aquela infraestrutura toda no Nordeste, aquelas refinarias que não saiu, bilhões de dólares. Né? Os subsídios, que dizem que foi o mais grave, subsídios aos derivados de petróleo durante anos, no governo do segundo mandato da Dilma, né, no final do primeiro e segundo mandato da Dilma. Né? Aí o que acontece por consequência? A Petrobras está com problema, vai quebrar. Né? Em 2016, uma das primeiras medidas do governo Temer é cair a exclusividade de 30% do modelo de partilha da Petrobras, de ser operadora. E, a partir daí, a gente começou a perder grandes áreas, vou mostrar para vocês. As grandes ameaças. A violação da seção... Aqui tem duas grandes sacanagens agora. Primeiro, quando eu digo seção onerosa, tem duas coisas. Os 5 bilhões de barris, que é sagrado, que é da Petrobras, e o excedente. Né? Bom, eles estão querendo agora uma lei do José Carlos Aleluia, deputado, um PFL da vida aí, baiano, que diz o seguinte: a Petrobras tem o direito de vender 70% desses 5 bilhões. Pô, mas vender por quê? O óleo está lá embaixo. Se vende... É mais negócio você explorar esse óleo, agregar valor, né, e cumprir o papel de uma empresa de petróleo, e não vender como se fosse um camelô. Né? E tão grave quanto é a perda do excedente. Esse excedente é tanto óleo que, como é o nome desse ministro da Fazenda, do Guedes, ele está de olho, porque realmente, se você vai colocar em leilão esse excedente, no mínimo dá uns 100 bilhões de bônus. Só que os 100 bilhões que ele vai pagar o déficit do orçamento esse ano, que é 150, é um dinheiro que vai evaporar. Né? Se a gente ficasse com esses 15 bilhões de barris aí para produzir durante 20, 30 anos. Né? Então, é isso que eles querem fazer. Bom, então, agora eu vou detalhar essas grandes sacanagens, as ameaças. Né? Eu tenho a colaboração dessa geóloga aqui, que ela é a diretora do Sindipetro, né? Então, essa aqui foi a resolução do CNPE, que eu já mostrei para vocês, que o excedente da seção onerosa seria da Petrobras. Né? Tem uma outra coisa aqui que eu não coloquei ainda, que também é importante, tem muita coisa. Né? A Petrobras, quando comprou a seção onerosa do governo e deu aqueles 40 bilhões, à vista praticamente, depois de anos, fizeram uma reavaliação, a Petrobras pagou muito mais do que devia. E o governo, hoje em dia, admite isso. Né? Tá devendo, o governo admite que deve 14 bilhões de dólares para a Petrobras, porque a Petrobras pagou a mais do que devia. Bom, o que aconteceu? A Dilma, eu não contei o final da história da reunião que a Dilma presidiu e outorgou esse excedente para a Petrobras. Final do governo da Dilma, né, faltava assinar o contrato, né, o governo e a Petrobras assinar um contrato, né, de outorga desse excedente, desses 12, 15 bilhões de barris para a Petrobras. Acontece que um ministro do TCU melou. Né, tem até o nome do cara aqui, Jorge, e melou com um motivo fútil.
para não dizer torpe, né? Não foi no mérito. Aquilo ali atrasou a assinatura do contrato, a Dilma foi empichada e a gente perdeu a cessão onerosa, o excedente da cessão onerosa. Provavelmente vai ser leiloada esse ano aí. Bom, uma outra sacanagem é o seguinte: vamos supor que o excedente da cessão onerosa provavelmente vai ser leiloado, né? Só que nesse excedente, a Petrobras já tem uma infraestrutura instalada, já tem FPSO produzindo óleo ali, né? Então a Petrobras ela vai entrar como parceira da Petrobras ali, não tem outro jeito. Eles têm que indenizar, as companhias que entrarem aí têm que indenizar a Petrobras. Estão pegando o bonde andando, a Petrobras gastou uma fortuna, tem que indenizar a Petrobras. Olha como é que vai ser feita essa indenização. As companhias vão dar um dinheiro lá, que aí já provavelmente já vai ter sacanagem, vai ser um valor que a gente tem que ficar de olho, mas é tão complicado esse cálculo, você vai brigar em fóruns internacionais, já produziu 10 anos aí. Bom, e a União vai ressarcir as empresas com óleo. Quer dizer, vai sair de graça para elas. É incrível, é surreal, mas é isso que acontece. Bom, e isso aí não sai, ninguém analisa, porque isso é muito complicado, não sai no Globo, não sai na Folha de São Paulo, não sai na Zero Hora. Para você explicar isso aqui é uma complicação desgraçada. E esses economistas, tipo, não vou dizer o nome aí, porque eles não sabem nada. Esses caras que vão na Globo News aí, eles não entendem isso aí também. Bom, aqui tem todos os postos, toda essa infraestrutura que tem que ser indenizada, se for realmente vendido esse excedente, né? São vários postos. Bom, o que a gente já perdeu pelo fato da Petrobras não ser exclusiva com 30% em todas as áreas do pré-sal? Esse campo aí é de Saturno. Tá? Um cara que... Vocês já viram a seção sísmica aí, né? Vocês já são especialistas em pré-sal. Olha aqui o sal, aqui o pós-sal e aqui o pré-sal. Olha a camada pré-sal bonitaça aqui, ó. Isso aqui é uma baita potencial de ser um campo de petróleo gigante. Tá? E é por isso que é importante mostrar à população o que é o pré-sal. O cara olha uma linha assim e diz, não, aqui, ó, isso aqui é nosso. Já perdemos esse campo aqui. Esse aqui é o Saturno. Para o Brasil é maior ainda. Tá? E, segundo consta, perdeu não porque a Petrobras quis, porque foi mandada. Foi mandada. O governo mandou que a Petrobras não desse lance, que isso aí fosse para as capital estrangeiro. Bom, vai ser esse ano, eu já estou terminando, tá, as sacanagens que vêm por aí. Tem dois tipos de rodada de petróleo agora. Uma que é de concessão, que não terminou, em que aquele sistema antigo não terminou, que é fora do polígono do pré-sal, e tem outra que é do polígono do pré-sal, que é do pré-sal propriamente dito. Né? Então, essa rodada aqui, ó, sexta rodada, ela não está marcada ainda, tem duas grandes oportunidades aqui, chamada Arã e Cruzeiro do Sul. Vamos ver como é que se comporta a Petrobras. Se ela não for no consórcio, ela tem a opção de 30% ainda. Tá? E não pode deixar de ir. Tem que estar nessas oportunidades aí. Tá? Tem que exercer o seu direito de 30%. A outra sacanagem é o seguinte. Aqui não está mostrando aqui, ó. Não sei por que não saiu a figura. Mas era para sair aqui, era para ser o polígono do pré-sal, certo? Essa aqui seria a anterior é a sexta. Essa aqui é a 16ª rodada de regime de concessão. Olha só, o governo, NP, eles estão colocando no regime de concessão áreas do pré-sal. Tudo bem que não está no polígono, mas é estratégico. Então, eles usam uma brecha na lei, né, e colocam áreas que não deveriam ser colocadas em concessão, colocam em concessão, se vocês me entenderam. Tá? Não, é porque eu falei desde o início, esse polígono que a gente fez nas coxas, há 15 anos atrás, tem que ser atualizado, eles não atualizam. Não atualizam para fazer isso aí, para fazer sobre concessão, porque concessão, o regime de concessão é muito mais benéfico para as empresas do que para o governo. Tá? Porque o óleo é dele. Opa, está chegando a hora. Bom, os legados, estou terminando aqui, né? Então tem esse problema de... Vamos ler aqui com calma. Ó. O complexo de campos de petróleo do cluster na Bacia de Santos
foi a maior descoberta do mundo nos últimos 40 anos. No mundo. Bota Oriente Médio, tá? Canadá e Venezuela aí. Só perde para o campo de Cantarell, no México, que foi em 76. O novo marco, esse aqui foi o grande legado, né? O novo marco regulatório. Esse novo marco regulatório foi importante, né? Foi uma grande sacada do governo da Dilma e do Lula, né? Porque essa grande riqueza tem tanto óleo ali que dá para todo mundo, dá para 70% é para o capital estrangeiro, não tem problema, não existe nenhuma xenofobia aqui, né? Bom, uma coisa importantíssima que está acontecendo agora, né, que a Petrobras está se desfazendo de ativos para supostamente amortizar essa dívida, né? A gente sabe aí, já com o tempo, aí, com os cálculos de pessoas isentas, né, esses ativos que nós estamos se desfazendo, Campo de Carcará, como eu falei, as refinarias, os dutos, né, isso aí não amortiza dívida coisa nenhuma, né? O que amortiza a dívida é esse cash flow da empresa de 3 milhões de barris por dia. Está provado isso aí. Tá? Então, isso é uma grande sacanagem. A gente não precisa vender ativos. E uma empresa de petróleo, ela tem que ser fortalecida do poço ao poço, tem que ser integrada para ser imune às crises cíclicas de preço de petróleo. Você tem petroquímica, você tem refinaria, né? Então, não fica imune esse balanço. Todas as grandes companhias, BP, British Petroleum, Exxon, são fortíssimas no refino, né? E daí estão aí produzindo aí, com grande quantidade, independente do preço do petróleo. Bom, do que eu falei até agora? Isso aí é a Amazônia Azul. Não é só petróleo, são outros metais, né? As 200 milhas, aquela que é sagrado, né? E a zona economicamente explorável que nós estamos batalhando na ONU, aí, que é para o fundo do mar ainda. Então, a faixa de 200 milhas náuticas da Marinha Continental Brasileira é nosso território, né? É uma área estratégica, não apenas para a exploração de petróleo. E o Brasil precisa da Petrobras como estatal, porque é muito mais do que um símbolo nacional, né? É um motor de economia, de produção de tecnologia, de emprego, né, de economia como um todo. Bom, agora aqui, uma coisa que para vocês não interessa, que para mim é como se descobrisse se Deus existe ou não, né? É um legado pessoal meu, né? Mas é importante do termo geopolítico, né? O petróleo não vai acabar na escala humana, né? E todos os grandes especialistas edificaram carreiras, né, fazendo esse tipo de profecia, quebraram a cara, né? Eu, quando entrei na Petrobras, o petróleo ia acabar em 40 anos. Hoje em dia, se a gente não encontrar uma gota de petróleo, vai acabar em 55 anos. Né? E mudando a matriz energética como está mudando, né, não acaba nunca. Não tem essa história de pico de petróleo, não tem, isso é uma bobagem. Né? Nós vamos entrar num patamar aí e o petróleo vai continuar sendo uma iguaria, se for, muito estratégica. Então, aqui tem, eu falo nas teorias de petróleo, de origem do petróleo, não vou me estender, que para vocês não interessa muito, né? E a mensagem que eu dou, assim, principalmente para grupos mais jovens, assim, nas universidades, é o seguinte: ó, o Rockefeller dizia, a maior empresa do mundo é uma petroleira, a segunda maior é uma petroleira mal administrada. Mas não dá para dizer hoje em dia, por causa da OGX, né? A OGX era uma empresa de papel, praticamente, né? Então, isso aí acabou. Então, já ouvi dizer que o Brasil não é para principiantes, petróleo também não é. E eu digo que o petróleo não vai acabar. E a essência da exploração, isso é mais para um estudante de geologia, né, que é muito importante a análise dos dados. 50% do sucesso para descobrir uma jazida é a análise dos dados, saber tratar bem os dados, dado de qualidade. 30% a interpretação, é o chute do geólogo, né, Talher? O nosso chute. E 20% é arte, é vocação, né? É uma coisa assim que a gente não sabe bem o que é, e que tem em todas as profissões. É isso aí.